Aleluia. Glória a Deus. Mais. Aleluia. Glória para sempre. Aleluia. Glória ao nosso Senhor. Amém. Amém. Fala glória. Para sempre. Amém. Amém. Paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos por um instante. Coloca teu pensamento nas coisas lá do alto. O que é as coisas lá do alto? O trono de Deus, os anjos, a palavra, a salvação, as respostas do Senhor. Coloca teus pensamentos nas coisas celestiais. O que são coisas celestiais? As coisas que vocês não estão vendo. Coisas espirituais. Deixa o Senhor tratar da tua mente agora. Deixa a sua mente livre para ouvir a palavra de Deus. Coloca teus pensamentos guardados, cativos em Jesus Cristo. Peça ao Senhor Jesus que venha falar à tua mente agora, ao teu coração. Esteja aberto para receber a palavra do Senhor. Esteja aberto em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nos prostramos diante de Ti. Declaramos que somos Teus filhos, comprados, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Declaramos que este lugar está guardado e protegido pelos Teus santos anjos, pelo Teu poder, pela Tua glória, Senhor. Declaramos que nenhum demônio terá influência para atrapalhar, Senhor, o mover Teu aqui neste lugar, em nossas vidas, dentro de nós, Senhor. Que toda obra maligna caia por terra. Que toda obra maligna comece a ser desfeita. Creio, Senhor, que durante o louvor já estava sendo desfeito obras malignas, Senhor. E continua sendo desfeita, Pai. Nós estamos aqui para Te cultuar. Nós estamos aqui para Te adorar. Nós Te pertencemos. Somos selados, lavados, guardados por Ti, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Pai. Te adoramos. Seja bem-vindo. Na qualidade de filha de Deus, comprada e lavada pelo sangue de Cristo, declaro, o Espírito Santo tenha liberdade. Tenha liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Quem tem Bíblia e quer acompanhar pela Bíblia ou aqui, vamos lá para 1 Reis. Sei que todos têm Bíblia, mas alguns não trouxeram, então tem aqui. Que o pastor já vai colocar. 2 Reis. Não, é primeira. 1 Reis 19. Vamos falar um pouco hoje, conversar hoje sobre um profeta poderoso de Deus. Um profeta que, através da vida dele, houve-se muitos milagres. Ele orou. Ele fez chover, ele orou e as coisas aconteceram. Ele orou e fogo veio, ele orou, a pessoa foi ressuscitada. Um homem que Deus estava com ele. Um homem centrado na vontade de Deus. Está escrito aqui em 1 Reis 19:1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Elias, um profeta de Deus, um profeta cheio de coragem, um profeta selado, um profeta ousado, um profeta que falou para o homem, para o servo dele, olha lá, se vai chover, não tem nuvem no céu, mas será que vai chover? Não, não vai chover. Mas ele dizia, vai chover. O céu totalmente limpo. E ele dizia, vai chover, vai chover. E lá ia o moço dele, ele falava, e daí, tem nuvem no céu? Não tem. Tem uma pequena nuvem. E ele disse, eu não disse? Vai chover. Um homem de fé, um homem que orou e a chuva veio, um homem que afrontava rei Acabe e Jezabel.
não tinha medo deles, porque Acabe era um dos piores reis até então, que adorava, que fez templo para Baal. E a esposa dele, uma mulher, Jezabel, uma mulher tirana, uma mulher má. E eles faziam Israel pecar. E Elias ia e enfrentava eles e dizia que eles faziam Israel pecar. Ele não tinha medo. Ele foi lá, ele orou, fogo desceu do céu, comeu o holocausto. Ele foi lá e destruiu, acabou com 850 profetas, 400 profetas de Baal. É um homem corajoso, não é? Mas aqui no 19 está escrito, e Acabe, o rei, chegou para a esposa dele e contou, Elias fez isso. Matou lá teus profetas, mulher. E agora, como é que fica? Ela falou assim, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser tua vida como a um deles. O que Elias faz com essa palavra, quando Jezabel dá um recado lá para Elias, que eu vou matar ele? Ele matou meus profetas? Pois ele que vai morrer. Ele matou tanto, se ele é um, ele vai morrer. O que será que Elias pensava? O que será que estava no coração de Elias? Olha, todos viram que Deus é Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus único, Ele é Deus. Enquanto aqueles profetas oraram para o Deus dele não fizeram nada. Mas quando eu orei para o Deus único mandou fogo, o Deus único mostrou que é poderoso. Será que não passava pela cabeça dele? Eu acho que Jezabel e Acabe acabam se convertendo. Quando você faz algo bom, quando você prega o evangelho, quando você fala de Deus para uma pessoa, o que você pensa? Vai se converter, vai mudar de vida, vai ser transformado. Mas o recado de Jezabel para Elias é, você vai morrer. E Elias temeu Jezabel. Um homem que já tinha tantos feitos proféticos na vida dele. Ele já tinha afrontado tanto essa mulher. Ele temeu Jezabel. Ele ficou com medo da mulher. Ele ficou com medo da rainha. E ele pegou o moço dele e foi para um local. Chegou lá e deixou o moço dele. E saiu triste, vagando, andando. Triste, com medo. O medo é perigoso. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é Judá, deixou ali o seu servo. Quando uma pessoa começa a entrar em depressão, a primeira coisa que ela quer ficar é sozinha. Não quer ninguém junto. Ela quer todos longe. A primeira coisa que ele fez foi deixar o servo dele pelo meio do caminho e seguir sozinho. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia andando, a caminho do deserto, pensando, mas eu orei, o filho da viúva ressuscitou, mas eu orei, não faltou farinha, não faltou azeite, mas eu orei, e Deus mostrou que Ele era Deus. E foi caminhando, e foi pensando, E agora? Eu aqui sendo perseguido. Eu aqui, essa mulher querendo me matar. E foi debaixo de um zimbro, de uma árvore do deserto, e pediu para si morte. Eu quero morrer. Quem aqui já não... Eu quero morrer. Quero saber mais. Eu quero morte. Eu quero morrer. Não dá certo, tudo que eu fiz não funcionou, e eu sou sozinho, eu quero morrer. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Chega, Deus, me mata. Me mata logo. Eu já não aguento mais. Vivendo como se nunca tivesse tido vitória. Vivendo como se nunca algo de bom tivesse acontecido em sua vida. Vivendo de um momento, esquecendo o quanto Deus já tinha feito.
e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. O que uma pessoa, quando começa a entrar em depressão, quer fazer? Dormir. Quero dormir, me deixem. Levanta, eu quero dormir. Às vezes nem quer dormir, só quer ficar ali fingindo que está dormindo, de olho fechado, para ninguém incomodar. E Elias estava assim, me deixe em paz. Eu quero ficar sozinho. Ele deitou-se e dormiu. E eis então, um anjo tocou. Ele disse, levanta-te e come. Imagine que maravilha. Elias estava ali naquele sol. Daí as pessoas vão falar, mas ele viu anjo nenhum, era o sol. Nossa, engraçado que o sol fez comidinha para ele. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e voltou a deitar. Sendo alimentado por Deus, sendo alimentado com o pão dos céus, a água servido pelo anjo, mas mesmo assim, estava tão decepcionado, porque não foi honrado, estava tão decepcionado, porque o que ele esperava era algo diferente, era aquele povo convertido, o que ele esperava era aquela nação se curvando a Deus, mas aquele povo não se converteu de verdade, aquela nação não se curvou a Deus, porque Jezabel continuou mandando, e Acabe continuou mandando. Ele dormiu, comeu, se alimentou e dormiu. E olhou, eis na sua cabeceira o pão. E o anjo do Senhor tornou segunda vez. Tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito tempo. O caminho vai ser longo. Teu caminho vai ser longo. Então é melhor comer, se alimentar, porque do jeito que você está, essa dó que você está de você, esse caminho teu vai ser longo. E ele então comeu, levantou-se, comeu, bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Caminhou o quê? 40 dias, 40 noites, fugindo. Fugindo do propósito de Deus. Nós temos outras histórias aqui também. Jonas fez o quê? Fugiu do propósito de Deus. Fugiu daquilo que Deus tinha comissionado, mandado fazer. E vai Elias e entrou numa caverna. Deus pegou Elias e colocou Elias na caverna? Não. Ele entrou na caverna. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, o que faz aqui, Elias? Será que Deus não sabe que Elias estava dentro de uma caverna? Só que Elias não estava dentro da caverna porque Deus mandou, como fez com Davi. Davi entra ali na caverna com os teus homens. Ele entrou porque ele quis se esconder, ele quis ficar dentro da caverna. Só que ele estava na obra de Deus, e Deus não o abandonou. Mesmo ele vivendo nesse momento de tristeza, de depressão, frustração, Deus estava ali alimentando com o pão, alimentando com a água. Deus estava ali cuidando dele, mesmo ele tendo andado 400 quilômetros a pé, 40 dias, 40 noites, se enfiado dentro daquela caverna, Deus estava acompanhando. Esse percurso daria menos dias do que 40, mas imagine o jeito que ele estava. Ele devia andar, sentar, dormir, sei lá. Esse monte que Elias foi, é o monte onde foi escrito os 10 mandamentos. Quando Moisés escreveu os 10 mandamentos, é o mesmo monte que Elias foi. E estava Elias ali, entrou na caverna. Daí ele disse para Deus, porque Deus perguntou,
que fazes aqui, Elias? Às vezes Deus pergunta para nós, o que você está fazendo aqui? Às vezes Deus faz algumas perguntas para nós. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Por que ele estava ali? Estava triste, porque os filhos de Israel deixaram a aliança. Ele achou que ele era o último. Ele achou que todos tinham abandonado Deus. Derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me matar. Elias, por que você está nessa caverna, Elias? Porque eu sou o único. Elias, por que você está nessa caverna? Porque eu estou sozinho. Elias, por que você está nessa caverna, Elias? E o que Deus fala para Elias? Sai fora. E Deus disse, sai para fora. Elias, que você está fazendo isso, por isso, por isso. Sai, Elias. Sai dessa caverna. Sai dessa frustração. Sai desse medo. Sai, Elias. E põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Está lá Elias na caverna. Um forte vento. E Elias continuou na caverna. Ele desobedeceu a Deus. Elias, vem para fora. É o vento. Não vou. Elias, vem para fora, terremoto, não vou. Elias, vem para fora, é fogo, não vou. Vem para fora, Elias. Sai daí, Elias. Nessa caverna as coisas vão ficar pior. Sai daí, Elias. O que eu tenho para você está aqui fora. O que eu tenho para você não está dentro da caverna. O que eu tenho para você está aqui fora. Você vai ter que sair daí para poder dar o que você precisa. Muitas vezes nós estamos presos e Deus está falando, vem para fora. Ai, Senhor, vem para fora. Ah, papai, não vai dar certo. Venha, estou te chamando. E as coisas começam a acontecer. Fogo Elias já conhecia, porque o fogo desceu do céu. Terremoto Elias conhecia. Todas essas coisas Elias conhecia já muito bem. Eu não quero mais isso. Não funciona, não adianta. Não é alguém que não conhecia Deus, é alguém que teve experiências com Deus. Não é alguém que nunca teve a unção, é alguém que era cheio da unção. Não é alguém que precisava que alguém fosse pregar o evangelho, não. Era alguém que conhecia muito bem sobre Deus. O importante não é você começar bem, é terminar bem. Porque adianta uma pessoa fazer tudo certo na vida e no final da vida pisar na bola? Fazer tudo errado daí? O que adiantou? Nós não podemos viver daquilo lá do passado, nós temos que ver do que Deus está nos ensinando agora. E continua. Depois do vento, depois do terremoto. Lá no 12, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. O que Elias precisava? De uma voz mansa e delicada. A pessoa já está num momento difícil da vida. Não adianta chegar nela e bater nela. Não adianta chegar nela, acorda, não. E daí aquela voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa. Elias, Elias, vem para fora, Elias. Vem para fora, filho, eu quero falar com você. Eu conheço essa voz. Eu já ouvi essa voz. Essa voz me é familiar. Vou pôr minha capa e vou lá ver como meu Senhor me chama. Acordou.
acordou. Às vezes nós estamos dormindo, achando que está tudo certo, achando que nós estamos fazendo as coisas certas, achando que nós somos o super espiritual. Sou super. Nada vai me tocar, nada vai me acontecer, até ir para uma caverna. Daí vai descobrir que depende de Deus, tanto quanto qualquer outro depende de Deus. Daí sucedeu que ouvindo Elias, e ouviu seu rosto na capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Mas Deus já não tinha perguntado isso? O que você faz aqui, Elias? Mas por que Deus pergunta essas coisas? Eu acho que falei, foi para minha filha Catiusa, porque você é que tem que falar. Deus já sabe de tudo, mas você tem que falar. Você tem que colocar para fora. Não é? Ela tem que chegar aqui, a pastora, abre os céus assim, abre. Nossa, é isso. Começa Elias de volta. E ele disse, coloca lá, pastor, quero ler lá. E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Coloca o 10. 19, 10. O que faz Elias? Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirarem. Não é a mesma coisa? A mesma fala. O que ele falou antes para Deus. Como Deus perguntou: o que faz aqui, Elias? Isso. Saiu da caverna. O que faz aqui, Elias? Isso. A mesma coisa. Eu estou aqui por causa disso, Deus. Conta para Deus o que te fez entrar na caverna. Conta para Deus o porquê da caverna. Conta para Deus por que ficar escondido na caverna. Só que se você contar para Deus o porquê você está escondido na caverna e continuar na caverna, Deus vai continuar perguntando até você sair da caverna. Porque você só vai ser sarado, só vai ser curado quando você vir para fora. Você só vai ser restaurado quando você vir para fora, quando você realmente acreditar no poder de Deus, quando você realmente acreditar que Deus é capaz de fazer aquilo que a palavra diz que Ele é capaz de fazer. E a Bíblia continua dizendo: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. E o Senhor lhe disse: vai. Já era para ter feito isso antes, não precisava ter caminhado 40 dias. Não precisava ter caminhado 40 noites. Não precisava ter ficado na caverna. Deus tinha um propósito na vida dele. Ele já estava ali no finalzinho de carreira. Ele tinha que ungir, ele tinha que pegar e entregar unção para Eliseu. Mas ele estava tão triste, tão amargurado pelas coisas que aconteceram, que ele parece que se esqueceu que Deus era tão poderoso na vida dele e nos outros. Vai. Unja, o Senhor disse, também a Jeú, filho de Nice, ungirá reis de Israel, e também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meolá, ungirá os profetas em seu lugar, e há de ser que o que escapar da espada, o Senhor disse: volta lá, e faça tudo o que eu te mandei.
E o Senhor restaura Elias. E Elias obedece. E ele tem que fazer todo o caminho de volta para poder cumprir a vontade de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor saber a vontade de Deus, ao invés de nós ficarmos achando que nós somos os últimos. E Deus disse assim para Elias: você não é o último, filho. Você não está sozinho. Ainda tem 7.000 profetas que eu mantive vivo. Não é só você. Da mesma forma que Deus manteve Elias vivo naquela frustração dele, naquela amargura dele, naquela depressão dele, da mesma forma que Deus cuidou de Elias, Deus também preservou mais profetas. E ele não estava sozinho. E ele disse que como que poderia Acabe e Jezabel vencerem, se Deus é o Deus Todo-Poderoso? Eles estavam naquele momento vencendo, mas eles não venceriam para sempre, porque Deus intervém através dos profetas. Deus intervém através da palavra de Deus. Deus usa homens para mudar a história. Deus usa homens para mudar situações. Deus usa. Tanto que Eliseu foi ungido. Elias subiu. Foi arrebatado, terminou a carreira, mas ficou Eliseu. E Jezabel despenca lá de cima, porque Elias disse que assim que ela iria morrer, e ela cai e ela ainda é comida pelos cachorros. Não se pode brincar com as coisas de Deus. Não se pode achar que isso não está dando, isso não vai dar. Eu vou fugir, eu vou me esconder, porque não vai dar certo. Confia em Deus. Deus continua o mesmo. Deus não mudou. É o mesmo hoje, ontem e o será para sempre. Deus tira da caverna. E Deus coloca onde Ele quer colocar. Desde que essa pessoa confie nele, acredite nele. E Ele vai fazer essa pessoa ser sarada e ser colocada de pé e se assentar junto a príncipes. Amém? O que é que te colocou na caverna? É um sentimento? É uma falta de perdão? É uma frustração? É se achar que está só? Achar que você é o último? Pense aí. O que é que tem te frustrado nessa vida? O que é que não está no controle como você gostaria que tivesse no controle? Elias achou que tinha pedido o controle, mas não tinha perdido o controle. Deus estava no controle. Deus estava preparando a hora certa para fazer que Jezabel e Acabe pagassem pela idolatria que eles colocaram em Israel. Deus é Deus sobre tudo e sobre todos. Deus continua sendo Deus. Ele continua fazendo maravilhas. E Ele pode entrar aí. Fecha teus olhos. Em nome de Jesus. Se tiver algo difícil demais, que não está no teu controle, você não é alguém que não conhece a palavra, você sabe, você já viveu, você já teve experiências, você sabe que Deus é poderoso. Por que Ele não seria poderoso agora na tua vida? Porque você amadureceu mais na tua fé, e Deus não vai agir igual quando você era um bebê espiritual. Elias já era um maduro espiritual. Mas mesmo quando ele entrou nesse momento de depressão, de tristeza, Deus continua ali, mandando pão, mandando água, sustentando 40 dias, 40 noites, andando pelo deserto. Deus sustentou lá no Monte Horebe. Deus o chamou, Deus usou as armas, Deus usou as estratégias para trazê-lo para fora, até ele compreender a voz de Deus e vir para fora. O que está te atrapalhando? É uma enfermidade? É uma doença? É uma tristeza? É financeiro? É falta de perdoar alguém?
Deus perdoa. Sim, mas nós também temos que perdoar. Me perdoa. Ah, Deus te perdoa. Nós temos que liberar as pessoas. Falta de perdão, deixa dentro da caverna. O que é que você precisa que o Senhor faça para você essa noite? Fala para o Senhor. Elias falou. Sabe, Senhor, eu estou aqui por isso, por isso, por isso, por isso. E continuou lá dentro ainda. E o Senhor continuou perguntando, o que fazes aqui, Elias? E o Senhor pergunta para você, o que é que você faz nessa caverna? O que é que você está fazendo aí dentro? Vem para fora. Vem para a cura. Vem para a libertação. Vem para realizações dos teus sonhos. Venha para fora. Venha que eu vou colocar você na sua trajetória. Venha para fora. Em nome de Jesus. E o Senhor pega e o Senhor leva caminho de volta. E o Senhor coloca você no centro da vontade dEle, porque ainda não acabou a jornada. Porque ainda não acabou a obra. Porque ainda não tinha terminado para Elias. E ainda não terminou para você. Deus ainda tinha planos de usar Elias com poder. E Ele ainda usou Elias com poder. E é o mesmo que Ele quer fazer com você. Ele quer te usar ainda. Não acabou, não terminou. Ainda tem que caminhar. Ainda tem mais um tanto para caminhar. Ainda tem mais um tanto para fazer, mas no poder, na unção. Na força do Senhor, não pela tua força. Não por você, mas pela força do Senhor. Não com a tua mentalidade, mas com a mente do Espírito Santo. Vem para fora. Vem para fora em nome de Jesus. Gostaria que você colocasse de pé agora. Se coloque em pé numa forma de fazer algo